Boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live. Hoje, quinta-feira, 19h07. Liberdade e consciência. Para quem não me conhece, sou Rosângela Siqueira, terapeuta de EFT. E hoje eu vim falar de mais um sentimento em que a gente pode trabalhar com a EFT. Boa noite, Rosimeires, Roger. Boa noite, Paulo Pinheiro. Boa noite. Então, gente, hoje vamos falar mais um pouquinho sobre um dos sentimentos que a gente consegue também trabalhar com a EFT, né? Boa noite. E esse sentimento que hoje a gente vai falar um pouquinho mais é a mágoa, né? Quem nunca sentiu, né? Se sentiu ferido por alguém, por algum motivo e arrastou isso por algum tempo. Quem nunca, não é mesmo? E em alguns casos essa sensação de mágoa, né? Que a gente fica magoado, ferido, né? Ele vai trazendo uma tristeza na gente e isso vai levando... E a gente pode carregar isso por anos da vida da gente. E é só um peso a mais que a gente vai trazendo cada vez mais, né? E isso a gente vai... tudo que a gente tem dentro, a gente transborda. Então, quando a gente passa a transbordar a tristeza, a mágoa, é estranho, né? Fica pesado, digamos assim. Não é que é estranho, fica pesado, né? Porque o sentimento, quando você não consegue tratá-lo, não consegue reconhecê-lo, né, ressignificá-lo, ele pesa para você. Ah, quer dizer que eu tenho que viver num mundo onde eu não posso me magoar com ninguém, ninguém me ferir? Onde é que eu consigo isso? Não é isso. Lógico, a gente vive num mundo, seres humanos, né? Lidar com o ser humano é uma coisa complexa, né? Então, é uma palavra que machuca, é um gesto, né, meio, digamos, agressivo, pode ser, porque o outro talvez também não esteja num dia bom, enfim, são sentimentos aflorados, sensações afloradas, né? Porque o que nós, como seres humanos, somos? Constituídos de pensamento, sentimento e emoções, né? E essas emoções, elas trazem sensações no corpo da gente, onde a gente acaba reagindo e transbordando exatamente esse sentimento. Não que seja proposital. Muitas vezes a gente quer até esconder isso. Não quero. Quero fazer de conta que tá tudo bem, ninguém precisa saber. Eu estou ótima, estou feliz. Mas a gente é atraído, às vezes, por algumas reações que a gente tem. E isso, né, por mais que fala, nossa, mas você não tá falando que tá tão bem, que tá, né, que tá de bem com a vida e me dá uma resposta dessa, né? O que é isso? Digamos assim, né, seria uma traição do seu corpo, né? Seu corpo respondendo de uma forma como ele realmente está sentindo, né? Ele está externalizando aquilo, né? Então, esse sentimento de mágoa, né, e quando ele é levado por muito tempo, ele vira um rancor, né, que é uma coisa mais pesada, né, e esse rancor, ele vai se arrastando por anos, e ele vai só se alimentando de cada vez mais, de necessidade de a gente sentir que, como se a gente conseguisse, como se fosse possível sentir menos pesado, sabe? Porque aquela mágoa, aquele rancor tá pesado dentro de você. Então, você faz o quê? Eu vou me vingar, eu vou fazer qualquer coisa porque eu tenho que externalizar isso e eu tenho que não é libertar, mas tipo assim, me sentir mais leve. Digamos assim, né? Eu estou com um sentimento de raiva por alguém ter me feito alguma coisa e eu fiquei magoado porque ele agiu de uma maneira inesperada, eu não esperava que ele agisse dessa maneira, e aí eu vou me vingar, porque é uma forma que eu tenho de falar, não, peraí, se eu me vingar,
eu consigo me sentir melhor. E isso é irreal, né? Não existe isso de você se vingar. Ah, estou vingado, ponto. Se fosse, né? Não, pronto, me vinguei, agora eu esqueço. Não esquece. Porque você não fez o movimento necessário, que é extrair essa mágoa ou ressignificar isso. Porque o fato da pessoa ter te ofendido, te magoado, a situação, o que ocorreu, não tem como apagar. Não tem como você esquecer. Esquece. Ah, esquece isso. A gente sabe que não esquece, né? O que a gente tem que fazer é ressignificar isso. Porque o que passou, passou, está registrado lá no nosso passado. A gente vai olhar para trás, vai ver o que aconteceu. A cena está lá. Agora, quando a gente ressignifica, eu olho para a mesma cena e já não tenho o mesmo peso, né? Já não tem mais aquele peso. Por quê? Porque eu ressignifiquei isso. E o grande problema desse sentimento, né, é que só a gente que leva, que fica com a pior, digamos assim, né? A pessoa que nos magoou, algumas vezes nem sabe, né, que causou isso. Às vezes ela fez num momento, né, e nem percebeu, algumas vezes, e você está guardando aquilo. Então, se for possível, traz a pessoa para perto, externaliza. Eu não gostei do que você fez. Ou, se não é possível, remeta a essa sensação novamente e tente ressignificar isso. Fácil? Não é. Mas a EFT, ela consegue fazer isso. Ela consegue ressignificar tudo isso. Todos esses sentimentos que a gente tem guardados dentro da gente. De que forma? Como nós somos seres, né, energéticos, tudo é energia, né? Então, é energia fluindo no nosso corpo o tempo todo. Quando você tem um sentimento guardado ali, é algo nocivo para você. Ele está bloqueando o seu fluxo energético, né? Os chineses já fizeram isso há milênios, né, com a acupuntura. O que eles faziam, né? O que eles fazem até hoje, né? Eles tocam com as agulhas nos meridianos. E é o mesmo sentido que a EFT faz. Ela também toca nos meridianos, só que sem agulhas. Por isso que a EFT, Emotional Freedom Technique, que é a técnica da liberação emocional, ela faz a mesma coisa. Por isso que ela é conhecida sob a acupuntura sem agulhas. Ela toca nos meridianos da mesma maneira que a acupuntura. Porque quando as agulhinhas lá dos chineses tocam nos meridianos, o que eles fazem? Eles desbloqueiam aquele nódulo imperceptível para a gente, mas para a energia está bloqueando, né? É um nozinho que tem ali. Por isso, quem já fez acupuntura sabe o alívio que dá, né? Que dependendo do que você vai tratar, você sente um alívio. Eu me tratei por anos por enxaqueca. E eu lembro que eu cheguei aí em consultórios e com crises de enxaquecas assim tenebrosas, né? Impressionante, né? Ele sabia exatamente onde colocar as agulhinhas, quer dizer, nos meridianos, qual era a energia que estava bloqueando, sabe? Meia dúzia de palavras ali e pronto, deitava ali na maca por minutos. Teve sessão assim que parecia como tivesse tirado a dor assim, com a mão, muito rápido. O que é isso? Foi tocar exatamente no ponto onde estava bloqueando a energia. Por estresse, por algum motivo, alguma sensação, emoção que eu estava guardando dentro de mim, não sei ao certo naquela época, naquele momento. Mas a acupuntura, o acupunturista, ele teve a sensibilidade de tocar exatamente no meridiano necessário. E foi aonde aliviou a dor. Então, com a EFT, quando você toca nos seus meridianos, ele vai liberando
as sensações, os sentimentos que estão travados ali. E aí, esses nozinhos que estão no caminho da energia são liberados. E a energia volta a fluir novamente. E você passa a se sentir mais leve. Aquela vontade que você tem de se sentir mais leve na vingança, por exemplo, por você estar com uma mágoa, sentindo rancor ou raiva de alguém, quando você faz quando você pratica o exercício faz o exercício da EFT, quando você toca os seus meridianos, eles vão fazendo exatamente isso, vão diluindo esses nozinhos. E você vai tocando e vai fazendo as rodadas, você volta na mesma cena que você vivenciou, que você passou por todo aquele seu estresse, sentimento, tudo, e você já não vê mais com aquele peso que você tinha. Aquela sensação é como se tivesse sido diluída. E é verdade, é real isso. Então, quando ele toca nos pontos, né, cada meridiano tem uma indicação. Ele é indicado para alguma reação do nosso corpo. Então, cada meridiano onde você toca, ele vai sendo aliviado. Eu não sei se... Porque quando você começa a fazer a EFT, para tratar um sentimento, uma sensação, muitas vezes, o que acontece? A gente fala, né? Eu tô sentindo raiva, mágoa. Mas, geralmente, os sentimentos nunca vêm sozinhos. De rancor, de sentimento de rejeição, de vergonha, de N outros sentimentos. Então, então quando eu for tratar a EFT, eu tenho que saber exatamente qual é o meu sentimento? Não! A primeira coisa eu não estou me sentindo bem, eu quero procurar uma ajuda. Então, o que é que eu estou sentindo no momento? A minha sensação, o meu sentimento, eu acho que eu sinto mágoa, raiva. Ok. E você começa a tratar como se fosse a mágoa. E aos poucos você vai percebendo que não é a mágoa. Não é que não era a mágoa. É que, como eu acabei de dizer, um sentimento só, ele não vem. Né? O sentimento ele não vem sozinho. Ele está investido de vários outros. Então é como se fosse uma corrente com vários elos, né? Então, a mágoa, né, que tem por trás o sentimento de rejeição, o rancor, a culpa às vezes, né, a angústia, e por aí vai. Então tem um monte de coisinha. E quando você começa a fazer os toques da EFT, você começa tipo, não é mágoa que eu tô sentindo agora, eu tô sentindo vergonha, eu tô sentindo culpa, eu tô sentindo não sei o que. Isso, cada um vai percebendo exatamente. Isso vai clareando para você. E quando vai clareando e você vai percebendo isso e vai se libertando disso que tá te pesando, que tá te amargurando, você começa a perceber a mesma cena, mas com outro sentimento, com outro sentir. Você olha para a mesma cena, volta para a cena e fala, nossa, já não sinto tanta raiva, mágoa. Por quê? Você conseguiu se liberar disso. E a autoaplicação da EFT é tão fácil, é tão rápida, é tão prático, que não tem como dizer, é difícil fazer, eu preciso estar num local silencioso, eu preciso estar... Não! No meio do trabalho, às vezes você não está se sentindo bem porque aquele sentimento está ali, enroscado ali. Vai até o banheiro, senta no vaso, faz o exercício. Ou senta numa cadeira qualquer, num banco da praça, no chão, sabe? Quer deitar no sofá, na cama. Enfim, você não precisa de um lugar específico, um momento específico, um lugar que esteja sem ruídos, nada disso. O local onde você está, você pode se auto-aplicar. Simples assim. Você simplesmente
faz os passos necessários. Quais são? Bom, ok, eu vou tratar para a mágoa, então senta lá e tá bom. Então você volta na cena, né? Seja específico, sempre. Sempre que você for tratar, fazer o exercício do EFT, seja sempre específico. Ah, eu fico magoado quando as pessoas me dizem que eu estou gorda. Não, isso não é específico. Não, eu fiquei magoado com o fulano ou a fulana que me falou que eu estou gorda. Aí sim, é específico. Então, todo e qualquer sintoma que você for tratar com a EFT, sempre tem que ser o mais específico profundo, porque o efeito é mais profundo, entendeu? Então, quanto mais específico, melhor. Então tá, então vamos tratar quando o fulano falou que eu estava gorda. Eu não gostei que ele falou que eu... Ah, mas foi brincadeira. Não sei se foi brincadeira, mas às vezes ele pode ter feito como brincadeira. Mas você, como você já não se aceita, porque você já tem um sentimento de rejeição dentro de você, percebe como já tem outros sentimentos? Então a mágoa que você está sentindo do fulano que te chamou de gordo ou de gorda, por exemplo, por que é que você aceitou? Por que você catou para você? Por que você pegou para você essa brincadeira que você achou que foi de mau gosto? Porque você não se sente bem com você mesmo. Se você não se sente bem com você mesmo, isso te afetou. Entendeu? Então, olha aí, a mágoa, a raiva, por trás dela, o que tem? Seu sentimento de rejeição. Você não está bem com você mesma. Porque você também não se aceita do jeito que você está. Então, se você está gorda, ou se você tem qualquer outro, sei lá, se você se sente feia e alguém te chamou de feia, enfim, qualquer motivo que seja, você não está bem com você. E quando você não está bem com você, tudo te afeta. Então, por isso que tem que ser o mais específico, profundo. Para ser mais profundo. Entendeu? Uma rodada que a gente possa fazer aqui, como a gente sempre faz do exercício aqui das lives que eu faço da EFT, a gente pode fazer uma rodada daqui a pouco e fazer muito mais específico, o mais específico possível. Vamos lá. Os pontos, não sei se quem está entrando aqui pela primeira vez, se já conhece, se não conhece. É verdade, né? Então, se já conhece, se não conhece, os pontos são os mesmos, né? É o ponto do karatê, que é onde a gente se aceita com o problema. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer para qualquer coisa é aceitar que você está com aquilo. Ah, mas eu não sei se eu tô com raiva, se eu tô com mágoa, se eu tô com rejeição. Ok, o que é que vem para você, seu sentimento, primeiro sentimento? Ah, tá bom, então é a raiva, é a mágoa. Ok, então se reconheça como uma pessoa magoada, né? Então, é aqui, no ponto do karatê, que é esse meridiano aqui que você vai tocando, né? Com a ponta dos dedos e ele vai te liberando. Aqui, no topo da cabeça, bem no meio aqui da cabeça, né? Aqui, você é um meridiano do Yin e o Yang também. Eu vou fazer um vídeo explicando para vocês depois cada ponto desses meridianos, o que é que ele trata em geral. Né? Ele vai tratando. Então, como você trata o trauma, então a fobia, o medo, a ansiedade, todos os pontos, cada ponto que você toca, ele vai liberando um pouquinho. Então, nem sempre, quando a gente fala, eu estou, vamos supor, né, traumatizado aí, magoado por alguém. Então, tem um meridiano específico para isso. Porém, quando você começa a tocar nos pontos, a energia, ela tende a começar a se movimentar. E aí, o que acontece? Muitas vezes, isso eu falo porque quando eu aplico em mim e quando eu aplico nas pessoas que vêm até mim, né, para que a gente faça as sessões, o que a gente percebe é, tá, eu tô sentindo uma mágoa, uma raiva, e vai tocando, e a gente vai falando, e vai fazendo as rodadas, e a gente vai percebendo, a pessoa vai percebendo que
agora ela tá começando a sentir, não sei, uma dor nas costas. Ok, começa a trabalhar essa... E aí essa dor nas costas, ela sai, ela vai pro braço, ou ela vai para um nó na garganta, ou ela vai para um mal-estar. Enfim, ela tá se movimentando até ela se diluir por completo. E esse sentimento, quando ele se dilui por completo, é quando você se percebe mais leve. E aí você pode dizer, puxa, agora eu estou bem, eu olho para trás, a cena não se apaga, não tem como apagar. Não existe isso, né? Então, tá lá, aconteceu, existiu. Só que eu olho para aquilo, não tem mais o peso que eu estava dando, né? A importância que eu estava dando há 10 minutos atrás, há 15 minutos atrás, antes de começar a sessão. Porque tudo que a gente foca, né, tende a aumentar. Então, você está dando um ênfase tão grande naquele momento, porque fulano me disse isso, eu fiquei magoado, isso, aquilo, e você só está fomentando aquilo, né? Todo dia você fala um pouquinho, e a raiva, e tudo junto, e vai, né? Vai aumentando, vai aumentando. Então, tudo aquilo que era um motivo tosco para alguns, para você deu muita importância a isso. E aí ele vai se tornando pesado e vai crescendo à medida que você vai alimentando um pouquinho mais todo dia, né? Todo dia você vai botando mais um pouquinho ali, por isso que eu tô assim, é por causa daquele fulano que me falou isso. Então você só vai alimentando aquilo e vai aumentando, e vai te pesando cada vez mais. E a gente não percebe isso muitas vezes, né? A gente fala, não, eu esqueci. A gente não esquece. Nada que passa na vida da gente, a gente esquece. A gente passa a sentir, a gente passa a ressignificar. E quando a gente ressignifica, ok, fulano me fez isso mesmo. Mas olha, não tem mais importância para mim isso. Aí sim, aí te deu leveza. Mas não você dizer, já esqueci. E ponto. Você não esqueceu nada, né? Tá guardado ali. A hora que chegar um momento ali, você explode e pronto, vai ser pior ainda, né? Então, isso é o efeito da EFT. Bom, a gente pode fazer um exemplo prático aqui da autoaplicação, só para vocês perceberem. Um sentimento de mágoa, de que alguém tenha dito, tenha feito, tenha falado para você qualquer coisa que você não tenha gostado e você se magoou com aquilo. Tenta lembrar. Volta lá na cena, no dia, lembra? Específico, seja específico. No dia que fulano me falou, eu não lembro. Se você tá guardando até hoje, você lembra, você sabe. Então volta lá naquele, quando você sentiu essa sensação, quando foi? Essa sensação eu senti naquele dia quando fulano, não lembro o dia, mas eu sei que foi quando fulano me disse isso, isso e isso, e eu não gostei, não sei o que lá. Muitas vezes, quando você pega, você capta esse tipo de informação, a pessoa, você se incomodou com isso, é porque você não está bem com isso. Então, você segurou para você. Mas por que você não está bem com você? Que você não se aceita, né? Amor próprio, autoestima, sentimento de rejeição, incapacidade, está tudo ali dentro. Então, tudo é motivo, né? Então, tá tudo pesando, né? Começa por aí. E muitas vezes, a gente passa por algumas situações onde as pessoas que estão ao lado falam, mas nossa, isso não era para você ter reagido dessa forma. Foi só uma brincadeira, foi só algo tão, né, tão inexpressivo. Ok, aos olhos daquela pessoa pode ter sido, ao seu não. Mas, muitas vezes, você sentiu isso em outras ocasiões, lá no passado. Pode ter sido na sua infância, pode ter sido em outro momento. Então, quando você teve aquela sensação que te remeteu à lembrança de uma sensação passada,
você deu um poder maior para aquilo, entendeu? Por isso que muitas vezes a gente para e fala, nossa, mas por que eu reagi dessa forma? Não tinha motivo de eu ter estourado, de eu ter explodido dessa forma. Exatamente por isso. Porque houve uma correlação. Então, a sensação que você teve no momento, naquele momento, remeteu-se a um outro sentimento que você teve lá atrás, guardado lá atrás. E nós somos, a nossa cabeça, né, nosso cérebro, são como se fosse cheio de gavetinhas, né? E a gente vai guardando as emoções, as sensações ali. Então, conscientemente, você não lembra. Mas, à medida que você vai trazendo algumas coisas, lembrando, a EFT às vezes tende a fazer isso também, né? Você ter algumas sensações e quando você começa a trabalhar, fazer várias sessões, você vai percebendo outras. Nossa, eu me lembrei agora que eu senti uma sensação parecida com essa. Quando foi? Ah, foi lá na minha, sei lá, adolescência, na minha infância, porque fulano, meu pai, minha mãe, meu professor, não sei, alguém pode, ou um amiguinho, enfim, podem ter te incomodado de alguma maneira e você guardou aquilo. Você esqueceu. Aparentemente, conscientemente, você esqueceu. Mas o seu inconsciente está ali, tá escondido. Então, por isso que o peso que a gente dá a certas emoções diante de algumas situações, está envolvido isso, exatamente isso. E por isso que o ideal é que você se livre, se trabalhe com relação a esses sentimentos e emoções, de forma que não pesem para você. De forma que isso não atrasem a tua vida, não atrasem o teu relacionamento, não atrapalhem o que quer que seja no seu trabalho. Porque isso acaba incomodando, gente, acaba afetando, por mais que você não queira, entendeu? Quando a gente tem algumas coisas guardadas dentro da gente ali, isso faz diferença, sim. Então, por isso que o ideal é você se trabalhar com isso, com terapias, N terapias, né? E muitas vezes você vai guardando tanta coisa, tanto sentimento, né? Vai só abafando. E isso vai, uma hora estoura. Através do quê? De uma depressão, de um trauma, de um toque, sei lá, de um medo, de uma fobia. Isso explode de alguma maneira. Por isso que o ideal é você trabalhar isso da melhor maneira possível. A EFT, ela está aqui para te oferecer um processo mais rápido, fácil e prático para você fazer você mesmo. Ah, mas eu não consigo, eu não gosto, enfim. Então procura um terapeuta, seja ele qual for, uma terapia convencional ou mas eu não gosto de falar. E eu vou te dizer uma coisa, a EFT, quando você vai fazer uma sessão com um terapeuta de EFT, por exemplo, e vai tratar algum trauma, algum sentimento, o terapeuta ele consegue trabalhar com você sem você abrir a boca, sem você falar do problema, entendeu? Então, por exemplo, eu vim aqui, eu tenho que tratar um problema que eu tenho, uma mágoa, mas eu não quero falar, porque isso já me dói tanto, eu não quero falar. E o que me incomoda, um exemplo, claro, o que me incomoda no terapeuta é eu ter que falar daquilo, e eu não quero falar. Ok, o terapeuta de EFT, quando você vai fazer uma sessão de EFT, ele simplesmente faz a rodada com você, trabalha os movimentos, sem perguntar para você o que foi, me explique exatamente o que aconteceu. Não. Ele vai tocando e vai conduzindo a sessão de forma que você não precise falar. Depois que passa e você se sente mais leve, se você sentir necessidade de que agora eu posso falar, eu consigo falar, ok. Ou não. Você vai sentir o alívio do mesmo jeito. Entendeu? Então, esses são
É um dos benefícios da EFT. Esse é um dos benefícios da EFT. Ou seja, você não precisa ficar ali tagarelando, falando do seu problema. Tá bom, eu estou aqui porque eu tenho um problema de raiva do meu pai, da minha mãe, do meu marido, não sei quem. Tá bom, então vamos lá. Eu sinto raiva do fulano por causa... Sabe, você quer falar? Quero. Não quero falar. Eu sinto raiva. Essa raiva. E você é que vai focando. Porque quem passou pela situação é você, não é o terapeuta. Então o terapeuta só vai conduzindo a sessão com você. E isso que é mega interessante da EFT. Que você consegue tratar dessa maneira. Você pode se abrir, chegar lá e conversar. Você pode simplesmente, não quero falar do assunto, mas eu quero tratar. Você escolhe, você define. E você pode fazer você sozinha. E você sozinha, você faz. Ah, mas eu não consigo porque vai me liberando, vai me pesando. Ok, então procure um terapeuta. Mas você tem condições de trabalhar com autoaplicação. Conhecendo, você pode tratar o que você quiser. Ansiedade. Eu tô ansioso porque eu vou fazer tenho uma entrevista de emprego e eu tô muito ansioso, eu preciso desse emprego, eu tô desempregada há muito tempo. Faz uma sessão de EFT para ansiedade. Você vai ver como você vai ficar mais tranquilo. Eu tô nervoso porque discuti com o meu chefe, com o meu marido, com a minha esposa, enfim, faz uma sessão de EFT. Você vai ver como baixa um pouco a adrenalina. Eu tenho medo, eu tô com medo de ficar doente, eu tô com medo. Faz uma sessão de EFT, vai te baixar. Eu garanto para você que você sente diferença. Por mais cético que você seja, você sente diferença. Porque muitas pessoas falam, muito fácil. A gente não tá muito acostumado com as coisas fáceis, né? A gente já vem com umas crenças lá de trás de que tudo tem que ser duro, difícil para resolver, para conseguir, não é isso? E quando te apresentam algo fácil, prático, você desconfia, você fala, opa, tá muito fácil, não, essas coisas muito fáceis não tem graça. A gente tem que parar com isso, porque a gente sempre busca o caminho mais longo, exatamente por causa dessa crença que a gente tem, de achar que o que é mais difícil, que o que é mais caro, que o que é mais... Sabe? Tudo tem... Não é mesmo, Rosemary? É isso mesmo. A gente tem essa mania de achar que tudo que é mais caro tem mais valor. Tudo que é mais difícil tem mais valor. Tudo que não sei o que... Porque o que vem fácil, vai fácil. Não, uma das crenças que a gente tem, que vem fácil, vai fácil. Aonde isso? Escreveram onde isso? Mas a gente foi inculcado nisso. E a gente guardou. E a gente trabalha nisso, nesse formato. Ah, não, fazer desse jeito é muito fácil. Não tem graça. Não dá. Fazer muito fácil aí não tem graça. Olha isso, gente. A gente trabalha sempre pensando no caminho mais difícil, no caminho mais longo, naquela coisa mais árdua. A gente não busca a facilidade. Então, tudo a gente foi lá atrás, foi inculcado na nossa cabeça, desde criança. Como a gente tem que ser, como a gente tem que se tratar, como a gente tem que fazer, né? Ah, você vai no psicólogo, você faz terapia? Ah, você é louco. Ah, imagina, né? Quem faz terapia, quem vai no psicólogo, é louco. Quem é normal hoje em dia, digamos assim? Quem é normal? O que é normal? Estamos numa fase em que o que é o normal? Essa é a maior pergunta a se fazer, não é mesmo? Ciro, tudo bom? O que é o normal? Olha aí, estamos numa situação onde dá para fazer essa pergunta. Vamos voltar ao normal. Que normal? Qual normal? Perceberam? As coisas, elas tendem a ter o foco que a gente dá. Então, se você quer o foco da dificuldade, da dureza, do peso, né? Ok, é isso que a gente vai ter sempre. Porque não tem graça, porque não funciona o que é fácil. Agora, se você resolve virar e falar, peraí,
vou me dar uma chance. Vou experimentar. Por que não? Que eu tenho a perder. E quando você percebe que é mais fácil do que você pensava e você consegue resultados, você fala, puxa vida, e eu aqui brigando comigo mesma, achando que não valeria a pena ter tentado. Por que não tentar? A gente tem que parar com isso, de que o mais difícil, o mais duro dá valor, gente. Experimente fazer a autoaplicação da EFT para qualquer sentimento que você tenha. Hoje a gente está falando da mágoa. Foi um exemplo que eu dei aqui, que é uma coisa que é pesada, porque quanto mais mágoa você tem, mais peso, e aí ela vai virando outra coisa, vai virando um rancor, né? E aí vai aumentando o nível. E aí a tendência disso estourar lá na frente em qualquer outra coisa é muito fácil, não é mesmo? Então vamos lá. Não sei quantas pessoas estão aqui, passaram algumas, né? Mas vamos fazer um exercício prático, né? A live daqui a pouco já se encerra, e hoje era uma coisa bem rápida. Vamos fazer um exercício prático, receitinha básica de EFT, básica, ok? Vamos lá. Vamos tratar da mágoa, por exemplo. Estou magoado com fulano porque esse fulano me ofendeu, me chamando de gorda, de feia, de qualquer outra coisa. Porque, como eu já não me aceito, então tudo que alguém fala a meu respeito me atinge. Então, né? Então, na realidade, olha só, eu vou tratar de uma mágoa do fulano, porque o fulano me falou alguma coisa, mas na realidade sou eu que estou com um problema. Porque eu já não estou me aceitando. Por isso que aquilo me afetou tanto. Porque eu já tenho sentimento de rejeição. A mágoa é só uma carcaça. Ela está escondendo outras coisas. Mas ok, eu vou tratar pela mágoa, que é o caminho que eu tenho. Eu vou chegar lá, que eu tenho sentimento de rejeição, que eu tenho sentimento de, sei lá, de incapacidade, de não aceitação, de falta de amor próprio, baixa autoestima e tudo mais. Eu vou chegar lá. Mas eu tenho que partir de algum momento, não tenho? Então eu vou partir da mágoa. Eu sinto mágoa do fulano por qualquer motivo que seja, ok? Então vamos lá. Primeiro, lembra, sempre específico. Não adianta você falar, eu fico magoado porque porque as pessoas quando as pessoas me dizem isso. Não. Você tem que ir num momento específico. Eu fiquei magoado porque aquele fulano me disse isso. Se aconteceu outras vezes, ok. Pega o mais recente, pega o que você tá mais ali latente na sua mente. Ok. Então tá, peguei. Gradua de 0 a 10, qual é o peso que isso tem? Nossa, se eu lembrar dessa situação, qual é o peso? Volta lá na cena que aconteceu. Dá um peso para isso, de 0 a 10. Onde o 0, nada, e o 10 está ali, topo. Digamos que seja um 8, bem alto, né? Nossa, quando eu lembro disso, me dá até um mal-estar. Um 8, tá perfeito. Tá bom. Então tá, lembrou, um 8. Tá. Bom, nós vamos tratar então a mágoa e você vai se aceitar com o problema, ok? Então, aqui, no ponto do karatê, né, que é um dos meridianos, né, que você reconhece, você diz pro seu corpo, eu tenho problema, mas eu me reconheço como uma pessoa que se ama, que se reconhece, que se respeita. Então, eu tenho um problema sim, mas eu me amo mesmo assim. Ah, mas eu não me amo. Ok, então, eu me reconheço, então, ok. Que são palavras. À medida que você vai tocando, se você vai se sentindo mais leve de você dizer as palavras, né? Porque você tem que ir explorando o campo emocional, ok? Então, vamos lá.
aqui. Então, 3 vezes a gente toca no ponto do karatê. Mesmo sentindo essa mágoa do fulano, se você quiser falar, ou mesmo sentindo esta mágoa, se você não quiser falar no assunto só, né? Mesmo sentindo esta mágoa, eu me aceito profundamente. Você aceitou o problema, você reconheceu o problema e se aceita mesmo assim. Mesmo sentindo esta mágoa, essa raiva, eu me amo profundamente. Mesmo que eu tenha esta mágoa, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Olha aí, se você estivesse fazendo com um terapeuta, por exemplo, você só falaria do sentimento. Você não falou da cena, do nome do fulano, da sua mãe, do seu pai, de quem quer que tenha sido. Você não falou, você não precisa. Entendeu? Então vamos lá. Aí você vem para o topo da cabeça. Essa mágoa me consome. Aqui, entre as sobrancelhas. Quando eu me lembro da cena, me incomoda muito. E você vai falando do que, como você sente, o que aconteceu, né? Quando aconteceu. Aqui, no canto do olho, final das sobrancelhas aqui, né? Eu me sinto muito magoado. Aqui, embaixo do olho, no ossinho. Eu não esperava que fulano fizesse isso comigo. Ou, eu não esperava esta reação. Eu não tô falando nada, né? Foi surpreendente. Eu não esperava que fulano fizesse isso. E eu me magoei. Eu sinto mágoa. Eu sinto mágoa. Eu sinto mágoa. Essa mágoa. Essa mágoa. Essa mágoa. Essa mágoa. Essa mágoa. Então, quais são os pontos? Ponto do karatê para você se reconhecer. Topo da cabeça. Canto da sobrancelha. Aqui no fim, no canto do olho. Embaixo do olho. Aqui, embaixo do nariz, acima do lábio. Abaixo do lábio, aqui no queixo. Aqui, no ossinho, nesse ossinho que a gente tem da clavícula, 2 dedos abaixo, aqui, tocando com a ponta dos dedos. E na axila, embaixo da axila, na altura do seu mamilo, tocando. Esses são os meridianos, por onde passam as nossas energias. Cada meridiano desse, ele trata um ponto, né? Do trauma, do sentimento, enfim. Cada meridiano desse trata. Então, ao invés de você ir direto, como eu disse, a energia, ela circula, né? Pelo seu corpo, à medida que você vai tocando, você vai diluindo os nozinhos e ela vai seguindo, como se estivesse entupindo, né? E a força fosse empurrando. Então, sabe, um caninho entupido, tem aquele nozinho no meio, ele está sendo empurrado, né? E aí ele vai caminhando, ele vai fazendo todo o circuito até ele se diluir por completo ou ser expelido, ok? Então, você fez a rodada, 2, 3 rodadas. Para, respira fundo, segura um pouquinho e solta. Volta novamente lá na cena, tenta verificar se mudou alguma coisa. Não a cena, não o que aconteceu, a sensação, o sentimento. Ah, eu percebi que não mudou nada. Pode acontecer. Ah, eu senti que reduziu um pouquinho. Ok. Ah, eu senti que aumentou um pouquinho. Pode ser. Pode ser, porque cada organismo reage de uma maneira. Pode ser que quando você comece a tocar, você sinta vontade de arrotar, você sinta vontade de bocejar. Tá tudo certo.
E pode ser que você não sinta nada. Mas, ao final das rodadas, a cada vez que você vai diminuindo, você vai se sentindo mais leve, mais relaxado. Quando você termina a sessão, você está muito relaxado. Muito relaxado. Eu posso garantir que isso acontece. Bom, como eu digo, eu sou um case disso, né? Eu estudo a EFT por experiência própria, né? Eu fiz uso da EFT por anos, né? Como paciente, e aí eu estudei, hoje eu sou terapeuta, ajudo as pessoas a se libertarem desses traumas, desses sentimentos, dessas sensações, dessas angústias, enfim, seja o que for. E é muito interessante a reação que as pessoas têm. Fala, nossa, estranho como eu tô me sentindo. Nossa, estranho, agora eu olho lá pra cena e não sinto essa raiva mais, eu não sinto mais esse peso. Por quê? Você aprendeu a diluir isso no seu próprio corpo. O corpo da gente é muito inteligente. Ele sabe exatamente onde a sua energia fica estacionada. E quando você começa a fazer o exercício dos meridianos, ele começa a se movimentar. Então ele sabe, o seu corpo sabe exatamente a hora de expelir isso, de diluir isso. Mas você tem que dar o primeiro passo. Ah, se meu corpo é inteligente, então ele sabe o que faz. Então eu vou ficar aqui com a minha raiva, com a minha mágoa, com o meu sentimento, e meu corpo... Então, não é bem assim. O seu corpo está guardado ali, está gritando para você, ó, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que ajudar o seu corpo. Afinal de contas, você escolheu o seu corpo para estar nessa realidade, não é mesmo? Nessa dimensão, você escolheu esse corpo. Então, cuida dele, né? E se você não cuidar bem do teu corpo, o que acontece? Doenças, né? Começam a te... né? Estresse, quando você tem muito estresse, que é uma dos sintomas que a gente consegue trabalhar também com a EFT. Então, N motivos, N sensações, N sentimentos a gente consegue tratar com a EFT. Simples, prática e rápida. Então vamos lá. Vou fazer mais uma rodada só para geral. Então, vamos lá da mágoa. Você parou agora, você viu como é que tá. Digamos que foi por um 6. Ou por 8 mesmo, enfim. Vamos fazer novamente. Só que quando você faz, você já não precisa mais, porque você já se reconheceu com o problema e você já continua com ele, né? Então, mesmo sentindo esta mágoa, você pode tanto falar, contar a historinha do que aconteceu para você ou para quem, pro terapeuta, enfim, como você pode só pensar e lembrar da cena e ficar falando essa mágoa que me consome, essa mágoa, eu guardo essa mágoa por tanto tempo, essa mágoa tá me fazendo mal, eu percebo o quanto ela tem me feito mal, mas eu não consigo me livrar dela, essa mágoa, parou, respira fundo, segura um pouquinho, solta. Volta lá na cena, novamente. Como você se sente? De quando você começou, estava 8. E agora? Com certeza mudou. Com certeza mudou. Então, essa é a prática do EFT. Não tem segredo. Quando você quer algo mais profundo, mais dinâmico, mais rápido, enfim, você pode procurar um terapeuta que te ajude, né, ele te direciona de uma forma aí mais profissional, digamos assim. Mas você pode fazer na sua casa a hora que você quiser. Você pode fazer para uma dor no braço, por exemplo, no ombro que apareceu, você não sabe de onde, nossa... Uma dor no ombro? Você bateu? Você fez alguma coisa? Não sei, apareceu essa dor. Alguma tensão, alguma emoção que você segurou no teu corpo. E para onde foi refletida? O corpinho tá gritando para você.
Entendeu? Claro, eu quebrei o pé, tá doendo. Lógico, você quebrou o pé, né? Mas você também pode fazer para dor do pé, né? Para reduzir, aliviar um pouco mais. Não vai sumir porque você quebrou o pé, então vai começar a aliviar depois que você, né, fizer todo o procedimento lá. Mas algumas coisas que aparecem assim do nada, né? Às vezes, nossa, mas eu não carreguei peso, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Tensão. Às vezes a forma, quando a gente tá muito tenso, às vezes você fica, sabe, quando você tá muito tenso, você vai segurando, né? E a sua postura vai mudando. E isso vai sobrecarregando o teu corpo. Quando você começa a fazer a EFT, por exemplo, é uma dor nas costas. Essa dor nas costas, eu não sei de onde vem, por que vem, não sei o que, e vai falando, vai contando a historinha. Você pode contar exatamente como você se sente. E você vai perceber que isso é aliviado. Eu posso te garantir. Ok? Gente, 1 hora quase de live. Eu espero que tenha sido contribuição para vocês. Se vocês acham que contribuiu com vocês ou que possa contribuir com mais alguém, se vocês puderem repassar essa live, eu agradeço. Mas me siga nas redes sociais, Liberdade Consciência FT, né? Liberdade Consciência, os meus canais, no Facebook, no Instagram. E eu vou colocar, como eu falei agora na live, eu vou fazer um vídeo explicando os meridianos, né? O que é que ele trata, cada um deles direcionado para quê? Que eu acho que vai ficando cada vez mais claro para as pessoas. Muitas vezes, você fez aí, que bom, Rosemary, olha lá, Rosemary fez aqui também, que bom. Você sentiu o resultado, gostou do resultado, achou que mudou alguma coisa, como é que foi? Alguém mais fez? Perceba isso. Isso é legal, que você vai sentindo. Ah, mas é tão pouco. Ok, é pouco. Mas você estava deitado ou sentado, você não fez nada e não estava saindo nada. Agora você fez um pouco? Gente, né? Vamos começar a ter, né, atitude. Né? Vamos começar a nos respeitar mais. Então, que bom, que bom. Vamos nos respeitar mais. E aí, como? Né? Cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa parte emocional. Isso mexe com o nosso psicológico, mexe com tudo. Isso afeta tudo. Deu alívio, que bom, fico feliz com isso. Né? Então, fazendo esse exercício, onde cada um se... Ai, Ana, que bom, que bom. Cada um faz o seu exercício para si próprio. Gente, isso ajuda muito. Eu posso garantir, ajuda muito. Ah, mas eu não gosto de fazer sozinha. Então procura um terapeuta. Ele vai fazer com você. Você marca uma sessão e faz. Eu sou terapeuta e posso ajudar, caso vocês escolham isso. Mas a prática aqui é apresentada. Tem alguns vídeos já, eu tenho um vídeo, inclusive, no meu canal que explica, né, como você faz. Nas lives que eu faço, todas elas eu apresento o exercício. É simples, rápido e fácil. E tem resultado. Então, vamos acabar com aquela crença de que o que é fácil não tem valor? Não tem mais graça, né? A gente tem descoberto cada vez mais que com facilidade, com simplicidade, a gente consegue resolver muita coisa. Hoje... Só um adendo, né? Hoje em dia, atualmente, a gente pode perceber que muita gente tem buscado mais a parte natural. Os chás, as ervas, né? E isso vem dos nossos avós, nossos antepassados lá. E era coisa simples. Olha aí, cada vez mais, né? Vindo, né? Mostrando que a simplicidade, a facilidade pode ser resolvida e alcançada, sim, basta escolher, não é mesmo? Ok, gente, gratidão pela presença de vocês, tá? Curtam aí, coraçõezinhos, se possível. Se puderem repassar a live para alguém que vocês acham que foi contribuição, se não, né, façam alguns comentários, enfim, eu vou gostar muito de saber
Qual é a sensação de vocês, o sentimento de vocês perante a essa técnica, né? O que vocês acharam, como vocês se percebem com isso, ok? Gratidão, gente. Rosângela Siqueira, terapeuta de EFT, em mais uma live. Muito obrigada. Até nosso próximo encontro. Quinta-feira, 19h07. Horário do infinito. 8. Boa noite, gente. Até mais.